Boa noite, 21 horas e 3 minutos no horário de Brasília. Até estranho, porque é um horário que eu não entro. Pô, 21. Estranho de falar. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo live, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM, no aplicativo Band Play. Você estava acompanhando aí a cobertura que os nossos colegas estão fazendo e nós continuaremos a dar números aqui. Mas aí fala, tio Rei, vai lá e fala algumas coisas, tá? Que estava combinado já. Então vou falar boa noite, Bob Furruia, boa noite, Vólio Bene. Boa noite, ótima noite. Garanto que você está triste. Eu não, eu botei o coração civil justamente por isso. Qualquer que seja o governante, eu espero que garanta essas coisas aí. É que tem gente que se compromete com essa pauta e tem gente que não se compromete. Como é uma boa pauta, é uma pauta que fala de direitos humanos, de direitos civis, eu acho que é coisa boa. Agora, se tem gente que acha que é coisa ruim, bem, se acha que é coisa ruim, é claro que são meus adversários intelectuais. Não meus adversários políticos, porque eu não os tenho, que eu não faço política, né? Nem por dentro, nem por fora. Não é? Eu faço jornalismo, esse é o meu compromisso. E nós vamos falar aqui de números, mas eu quero fazer uma primeira consideração aqui. Olha aqui, neste momento... vocês estão com a tela aí, eu também estou com a tela aqui, né? Deixa eu só atualizar para ver. Com 95,23% dos votos apurados, o Lula tem 47,66% dos votos, Jair Bolsonaro tem 43,86%, Simone Tebet 4,24%, Ciro Gomes 3,06%. Né, para dar os candidatos que estavam ali. Né. Bom, vamos lá. De imediato, né, vamos trazer a questão. Eu vi que o Lavareda estava há pouco aí no estúdio, que é um grande especialista em pesquisa, o Antônio Lavareda, é cientista político, especialista em pesquisa. Eu confesso que eu não ouvi, porque eu estava com a cara voltada, não ouvi, eu estava com a cara voltada para os números, certamente perdi coisas importantes. Mas vamos lá. De saída, a apuração daqui a pouquinho fecha, o Lula deve ficar em torno de 48% dos votos, o Datafolha diz que ele teria 50%, com margem de erro o Datafolha acertou. O IPEC diz que ele teria 51%, com margem de erro também acertou, a Quest diz que ele tem 49%, com margem de erro também acertou. E todos eles erraram, sim, no que diz respeito a Jair Bolsonaro. Não é isso? Porque Jair Bolsonaro tem 43,85, deve chegar ali 44 alguma coisa, sei lá, 45, e o Datafolha lhe dava 36, o IPEC lhe dava 37 e a Quest lhe dava 34. Então é preciso que a gente tente entender, e nós vamos falar disso daqui a pouquinho, quando a gente jogar o foco para alguns estados. Né? Mas de saída, quero dizer o seguinte, é evidente que o bolsonarismo entra com muito mais força no segundo turno do que se imaginava, ou do que muitos imaginavam. E aí eu vou ter de falar, é claro que eu não quero dar uma de engenheiro de obra pronta aqui, mas na sexta-feira eu ainda lembrei, né, de uma coluna que eu escrevi em março, na minha coluna da Folha de Sexta, lembrei de uma coluna que eu escrevi em março, e a coluna de março, por sua vez, remetia a outra de janeiro. Eu sempre achei que a disputa seria bastante apertada. Não é que eu saiba mais do que os institutos de pesquisa. É que eu acho que ainda a questão do bolsonarismo pode estar mal dimensionada e mal trabalhada pelos institutos. E aqui não vai demonização de nada. Todos eles procuram trabalhar de maneira correta. E desde o princípio, pelo menos as grandes coisas apontaram corretamente. Né? O Lula vai ficar muito perto de vencer a eleição no primeiro turno. De fato vai ficar. Vocês vão ver. Não é? Se ele ficar com 48, ele vai ficar perto de ganhar no primeiro turno. O que está mal dimensionado e isso remete para alguns estados em particular, e eu já vou falar deles, é a votação do Jair Bolsonaro. E sim, alguns especialistas, analistas já haviam apontado que tinha uma onda que se formou na última hora em favor de Bolsonaro. Ou então não foi onda, as pesquisas pegaram errado, precisa rever as amostras. Bom, queridos, isso é um problema que eles vão ter que rever. Não é? Agora, eu trabalho com institutos que eu sei que fazem o seu trabalho procurando os números corretos, que não
flertam com qualquer forma de arranjo que é de natureza política, né? Se quem fez arranjo de natureza política chegou mais perto, bom, isso não é problema meu, né? Eu não vou fazer especulação sobre isso. O que interessa, isso sim, é verificar que, de fato, né, o bolsonarismo vai entrar no segundo turno com muito mais força. Nesta coluna a que eu me refiro de março, e isso foi uma constante nos meus artigos, e aqui também, né? Cansei de repetir aqui uma brincadeira do Chacrinha: eleição só acaba quando termina. Uma coisa é quase levar no primeiro turno, outra coisa é levar no primeiro turno. Não levando no primeiro turno, e aí? É claro que o Bolsonaro... Atenção, a partir de amanhã não tem favorito nessa disputa. Vai ter que ir para a rua caçar voto, né? Será que o bolsonarismo deixará de atacar as urnas eletrônicas? Isso é parte constitutiva da militância deles. Será um absurdo, porque nós vamos ver daqui a pouco a composição do Senado, né? Os senadores eleitos, vai ser assim, tem notáveis reacionários ali. A mesma coisa o Congresso. Já vamos falar especificamente daqui a pouco, né? Então você terá um Congresso absolutamente conservador, né? Algumas expressões conservadoras, e você já pode antever ali alguns embates que nós vamos falar daqui a pouco, né? Agora, o fundamental é isso: não se ganha eleição de véspera. Eleição tem que ser ganha conquistando voto, né? Mas as pesquisas, e aí vem, já estou antevendo, as pesquisas nos prejudicaram muito, dirão os bolsonaristas, porque dizia que a gente estava atrás. Será que prejudicou? Pode ter ajudado. Ou vocês acham que não há voto útil na direita? Nós vamos falar dos votos daqui a pouco, né? Aliás, vamos falar já. Quero falar já. Olha aqui. Agora, neste momento, quanto aí? Atualiza para mim. Agora, na eleição presidencial, 95,68% das sessões totalizadas, Lula 47,71% dos votos, Bolsonaro 43,82%, Tebet 4%. O meu já aqui, agora eu já estou com 95,76%, deu uma atualizada aqui. 47,72% Lula, isso. 43,81% Bolsonaro. Será que não pode ter havido voto útil aqui em favor do Bolsonaro também? Já que as pesquisas se mostravam tão adversas? O Ciro nunca apareceu abaixo de 6. Acho que uma vez ele apareceu com 5. E ele está com 3,06% dos votos. Eu diria, para o Lula não foram. Talvez tenham ido para Bolsonaro. E considerando a militância do Ciro durante a campanha, não seria de estranhar, né? Então, também tem voto útil da direita, que pode ter contribuído, né? Agora, de qualquer modo, destaque-se, não os institutos, no que diz respeito a Bolsonaro, não acertaram, em números gerais. E isso decorre de alguns erros cometidos nos estados, né? Em alguns em particular. E nós vamos ver que os erros estão concentrados em alguns lugares, né? Mas que fique para este primeiro corte que nós vamos fazer, a eleição começa e é bom que as esquerdas, os progressistas, aqueles que se juntaram a Lula nessa corrida porque entendem que a democracia está em jogo, é bom que saibam que a disputa começa sem favoritos agora. Não é que ela volte ao zero, mas se deve considerar, claro, que dada uma possibilidade que se dizia de perder no primeiro turno para ir para um segundo turno competitivo, é claro que isso dá um ânimo novo. Então é bom que todos redobrem, né, o seu esforço para
tentar fazer valer a sua vontade. Tá? Isso é claro.